A unificação da Itália, um sonho que levou séculos para se tornar realidade. Um processo que ficou conhecido como Irrisorgimento. Foram décadas de conflitos, de ideais revolucionários e, no fim, de uma estratégia política brilhante que transformou uma ideia em uma nação. Vamos entender como essa história toda aconteceu. Olha, no início do século XIX, a palavra Itália era mais um termo geográfico do que o nome de um país. A península era essa verdadeira colcha de retalhos de reinos e ducados, e a grande potência que mandava em boa parte do pedaço era o Império Austríaco, que controlava o Nordeste e influenciava quase todo o resto. A única dinastia que era de fato italiana era a Casa de Savoia, que governava o reino do Piemonte e Sardenha, lá no norte. Então a primeira fase dessa unificação não começou com exércitos, não. Começou no campo das ideias. Inspirada pelas mudanças da era napoleônica, uma onda de nacionalismo começou a se espalhar, principalmente através de pensadores e de sociedades secretas. E o próprio nome do movimento Risorgimento, que significa ressurgimento, é muito simbólico. Ele veio de um jornal editado por um cara que ia se tornar o grande arquiteto de tudo isso, o Conde de Cavour. A palavra era perfeita, né? Capturava exatamente aquele desejo de reerguer a Itália e trazer de volta a sua antiga grandeza. A primeira grande chance de colocar esse sonho em prática veio com as revoluções que varreram a Europa em 1848. A famosa Primavera dos Povos. Parecia a hora certa. Só que, na Itália, essa primavera acabou virando um inverno de fracasso. E a gente precisa entender o porquê. O principal motivo do fracasso foi a desunião. Basicamente, ninguém se entendia. A gente tinha pelo menos 3 projetos completamente diferentes para a Itália. De um lado, os reacionários, que queriam deixar tudo como estava com o apoio da Áustria. Do outro, os neoguelfos, que sonhavam com uma confederação de estados liderada pelo Papa. E por fim, os liberais, inspirados na Revolução Francesa, que queriam uma república unificada. Com essa bagunça toda, não tinha como dar certo. E no centro dessa visão liberal estava uma figura essencial, Giuseppe Mazzini, considerado a alma do Risorgimento. O movimento dele, a Jovem Itália, tinha uma ideia nova. Em vez daquelas conspirações secretas do passado, ele defendia botar o povo na rua para lutar por uma república. E essa ideia se espalhou que nem fogo pela península. Agora, a história do Papa Pio IX é um capítulo à parte. No começo, ele era visto como uma grande esperança liberal, um cara que poderia modernizar a Itália e, quem sabe, até liderar a unificação. Mas aí veio a República Romana de 1849, criada pelos revolucionários. O Papa teve que fugir de Roma e, quando voltou ao poder com a ajuda de tropas francesas, ele era outro homem. Virou um dos maiores opositores da unificação e de qualquer ideia liberal, uma virada de 180 graus. E o resumo da ópera de 1848 foi esse: um fracasso retumbante. O rei Carlos Alberto do Piemonte e Sardenha tentou lutar contra a Áustria e foi derrotado, tendo que abdicar. A República Romana de Mazzini foi esmagada. A lição foi dura, mas foi clara. Só ter boas ideias não era suficiente. Para unificar a Itália ia ser preciso poder, diplomacia e muito pragmatismo. Bom, o fracasso de 1848 foi um banho de água fria. Marcou o fim daquela era mais romântica dos ideais e deu início à era do pragmatismo. A liderança da causa italiana saiu das mãos dos revolucionários e foi para o único estado que tinha força para bancar essa briga, o reino do Piemonte e Sardenha. Com a abdicação do pai, quem assume o trono é o novo rei, Vittorio Emanuele II. E a primeira grande jogada dele foi manter a Constituição liberal. Esse ato foi gigante, porque o transformou num símbolo poderoso, uma figura que conseguia unir tanto os monarquistas quanto os liberais em torno de um objetivo em comum. Se o rei era o símbolo, o cérebro por trás de tudo era, sem dúvida, Camilo de Cavour. Como primeiro-ministro, ele sabia que a unificação não ia ser ganha nas ruas, mas nos corredores do poder europeu. A estratégia dele era fortalecer o Piemonte e Sardenha por dentro, econômica e militarmente, para depois usar diplomacia e alianças espertas para expulsar a Áustria de vez. Com a estratégia e a liderança definidas, a unificação entrou na sua fase mais dramática. Agora era a hora da guerra e da conquista. A nação italiana seria literalmente forjada a ferro e fogo. E a década de 1860 foi um verdadeiro turbilhão. Em 1859, Cavour consegue a ajuda francesa, provoca uma guerra com a Áustria e anexa a Lombardia. Em 1860, os estados centrais se juntam ao Piemonte, enquanto a expedição maluca de Garibaldi conquista o sul inteiro.
Com a península quase toda unida, em 1861, Vitório Emanuel II é proclamado rei da Itália. Mas não para por aí. Em 1866, com a ajudinha da Prússia, anexam a Venécia. E, finalmente, em 1870, aproveitando que a França estava ocupada, o exército italiano entra e captura Roma. Esse mapa aqui deixa tudo muito claro, né? A gente parte do Piemonte e Sardenha em azul e acompanha a expansão passo a passo. Primeiro a Lombardia, depois o centro e o sul, em seguida a Venécia e, por fim, Roma. Foi uma década de uma expansão muito rápida e estratégica que, no fim, criou o mapa da Itália que a gente conhece. E é impossível falar dessa conquista sem falar do herói popular do Risorgimento, Giuseppe Garibaldi, a espada da Itália. Se Cavour era o diplomata, Garibaldi era um homem de ação. Com só 1000 voluntários, os famosos camisas vermelhas, ele fez o impensável, conquistou o sul inteiro da Itália. E aí vem o grande momento. Garibaldi, um republicano convicto, entrega suas conquistas ao rei Vitório Emanuel. Ele colocou a unidade da Itália acima das suas próprias ideias. Em 1871, com Roma como capital, a unificação política da Itália estava completa. Parecia o fim da história. Mas, na verdade, criar um país no mapa foi a parte fácil. O verdadeiro desafio estava só começando. Tem uma frase famosa dessa época que resume tudo perfeitamente. Fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos. Unir territórios com leis, dialetos, economias tão diferentes já tinha sido um trabalho enorme. Mas criar uma identidade nacional a partir dessa diversidade toda seria um desafio muito maior. E o novo reino já nasceu cheio de problemas. A questão romana, com o Papa se considerando um prisioneiro no Vaticano, criou um racha entre a Igreja e o Estado que durou décadas. A diferença econômica gigantesca entre o norte industrial e o sul agrário só se aprofundou, fora o desafio de criar uma cultura e uma língua única para dezenas de regiões diferentes. E ainda tinha o irredentismo, aquele desejo de anexar terras com populações italianas que ainda estavam sob domínio estrangeiro, o que alimentou o nacionalismo e futuras guerras. No fim das contas, a história do Risorgimento é uma lição poderosa. Criar um país é um processo que nunca termina de verdade. A unificação política foi só o primeiro passo. E isso deixa a gente com uma pergunta fundamental, que ecoa até hoje. Se uma nação é forjada na política e na guerra, o que é que precisa para criar um povo unificado? A história da Itália mostra que a resposta para isso é complexa, contínua e talvez nunca esteja totalmente concluída.